Galera, Deus abençoe. Aqui é o Cássio Matias com mais uma mensagem do coração. Quero falar de um tema que o Espírito Santo tem falado comigo nessa manhã e que está escrito em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. Diz assim: E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu o terraço a uma mulher que se estava lavando, e era mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disse-lhe: Porventura não é esta Betseba, filha de Eli, e mulher de Elias, o heteu? E então enviou Davi os mensageiros e a mandou a trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. Amém? Bom, isso é uma palavra muito conhecida e quero trazer para você nessa tarde algo que o Espírito Santo tem falado comigo. Quero compartilhar contigo. Diz a palavra de Deus que Davi era um guerreiro, era um rei, era um pastor e diz essa palavra de Deus que ele, nesse certo momento, ele deixou de ir à batalha e ficou no palácio, seu palácio, descansando. E essa palavra que ele estava passeando no terraço quando ele observou uma mulher muito formosa à vista, mas era mulher de Urias, o heteu, que era um dos servos dele. E a palavra diz que ele tomou essa mulher como mulher e o deitou com ela. Espera só um momentinho que você vai entender o que eu quero dizer para você nessa tarde. Mais para frente, ele armou e planejou uma estratégia para matá-lo, porque essa mulher ficou grávida. E formou vários tipos de coisas para que ela se acostasse com o marido dela, para que o filho para que ele não seja descoberto e para que o filho fosse dado como do marido dela. Mas o seu povo estava em guerra e o marido dela era um guerreiro e ele se recusou a fazê-lo. Então Davi optou e falou para o seu capitão para que colocasse ele de frente com a batalha, para que morresse, para que não voltasse mais. Então o seu capitão fez isso. Então Urias, ele faleceu na guerra, porque estava na frente da batalha. Mais para frente está escrito também em 2 Samuel capítulo 12, diz assim: O Senhor enviou a Natã Davi, entrando ele a Davi, e disse-lhe: Havia uma cidade, 2 homens, um rico e um pobre. O rico está muitíssimo, tinha muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que compara a criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E tinha como filha. E vindo um viajante, um homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o seu viajante, que viera a ele, e tomou o cordeiro
a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra o homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar 4 vezes mais por vez, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos meus olhos? E Urias, o Oteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste tua mulher, e a ele mataste como a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias Eteu, para que te seja mulher. Uau! Então, vemos que Davi ele cometeu um adultério e um assassinato, e homicídio. Ele ele fez um plano, arquitetou um plano e cometeu esse plano e pôs em prática. Mais adiante, o Senhor traz um juízo sobre a vida dele, sobre a vida do filho dele. Mas eu não quero tocar nesse tema. Mas mais adiante, Deus traz um juízo e o filho que ia nascer dessa mulher morreu. Entendeu? Porque o Senhor trouxe um juízo para ele. Mas eu quero focar em uma coisa. A palavra de Deus fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Certo? Ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas aí olhamos para esse capítulo e vemos: um homem segundo o coração de Deus foi um homicida? E ele foi um adúltero? Amigos, ele foi. Só que como eu falei, ele foi, não é mais. Olha o que diz aqui em Salmos 51. Salmos 51, 10. Olha o que está escrito aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o seu Santo Espírito. Uau. Olha aí. Olha o segredo, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Diz a Bíblia que quando Davi pecava, quando Davi pecou, ele rasgou as suas vestes e se prostrou diante de Deus, arrependido, um coração quebrantado. A Bíblia também fala em Salmo 51, 17, fala: o sacrifício para Deus são os espíritos quebrantados. A um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Então, Davi era um homem, ainda que ele tenha cometido homicídio, ainda que ele tenha cometido adultério, Deus o considerou um homem segundo o coração dele, porque era um homem quebrantado. É um homem que tinha um coração quebrantado, que tinha um coração contrito, que ele se humilhava diante das coisas que ele fez. Ele reconheceu que ele era um pecador e que ele tinha cometido um ato muito errado. E ele se arrependeu. Ele rasgou as suas vestes em sinal de humilhação e se arrependeu. E fala uma coisa mais. No versículo, Salmo 51, 11, diz assim: não lances fora a tua presença e não retire de mim o seu Santo Espírito. Ele estava pouco ligando com o trono dele. Ele estava pouco ligando com o cargo dele. Ele estava pouco ligando para o que as pessoas iam dizer. Ele não estava ligando para isso. Ele estava ligando
é com a presença de Deus. Ele estava ligando com o Espírito Santo. Ele pediu assim: Senhor, não lances fora da tua presença, não me tire debaixo da tua presença. E não retire de mim o seu Santo Espírito. Esse era o importante para ele. Era isso que importava para ele. Não importava ele ser o rei de Israel. Não importava nada disso, o trono dele. Não importava. Ele estava pensando que pedindo para que Deus não retire o Espírito Santo da vida dele. Que ele não saísse debaixo da presença dele. E outra versão ele fala também que ter misericórdia do povo. Ou seja, ele não estava pensando somente nele, ele estava pensando no povo também. Então Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, por causa que ele foi um homem quebrantado e um homem contrito diante de Deus. E nessa tarde eu quero que você reflita nessa mensagem. E veja que na Bíblia não existia homens perfeitos, não existia homens que eram super-homens, mas eram homens que ainda assim, quando pecava, se arrependia, se prostrava diante de Deus, se humilhava e recebia o perdão de Deus, e recebia a graça, e muitos deles fizeram grandes coisas, mas era um homem como eu e você, tinha pecados, a iniquidade estava diante de nós, mas mesmo assim se quebrantavam. Errava, caía, levantava, batia poeira e seguia adiante. É isso que o Senhor está querendo dizer para você nessa tarde. Não sei como está a sua vida. Pode ser que você tenha feito, pode ser que tenha acontecido assim como aconteceu com Davi. Que você pecou, que você caiu e muitas vezes machucou, entristeceu a Deus e a outras pessoas também. Mas esse é o dia, esse é o momento de você se quebrantar diante de Deus, você reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro e pedir perdão, rasgar suas vestes diante de Deus, rasgar seu coração e dizer: Senhor, me perdoa pelo ato que eu cometi. Sei que foi errado, mas eu me arrependo. E chore diante da presença de Deus. E fale assim como Davi falou: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não retire de mim, não lances fora da tua presença, não permita que eu saia debaixo da sua presença. E não retire de mim o seu Santo Espírito. O Davi reconhecia que sem a presença de Deus e sem o Espírito Santo de Deus para o guiá-lo, ele não era nada. E nós não somos nada sem o Espírito de Deus. E não somos nada se não estamos debaixo da presença de Deus. Então, nessa tarde, se você foi tocado, impactado por Espírito Santo, se a palavra foi de encontro ao seu coração e à sua vida, peço que você venha se arrepender, pedir perdão. Mas você não sabe o que eu fiz. Não interessa. Davi, ele foi homicida, ele cometeu um homicídio. Ele foi um adúltero, ele cometeu um adultério. Mas mesmo assim Deus o perdoou. É claro que tudo isso tem uma consequência. A consequência de Davi foi ele ter perdido um filho. E muitas outras coisas que aconteceram ao decorrer da sua caminhada. Mas Deus, ele perdoou. Só que o pecado, ele perdoa. Só que as consequências, a pessoa tem que arcar com as consequências. Mas mesmo assim, Deus, ele está ali para te confortar, para te apoiar e para ajudar você a passar por tudo isso. Então, se você pecou, se você saiu, desalinhou do caminho de Deus, se você está hoje sendo tocado por essa palavra, eu peço que você ore comigo nessa tarde e se arrependa diante de Deus, que eu tenho certeza que após essa oração, Deus ele vai tocar fortemente na sua vida e vai transformar você. Oro por você nessa tarde. Pai Celestial, te dou graças, Senhor, por mais esse momento, estar diante da tua presença. Te agradeço pela vida de cada um dos ouvintes, de cada um dos amigos que estão vendo por YouTube, por redes sociais, Senhor. Te peço que o Senhor venha de encontro a cada coração e a cada vida. Senhor, venha trazendo, Senhor, que a tua presença, Senhor, venha envolvê-lo, Senhor. Que o seu perdão, Senhor, venha estar sobre a vida dele, Senhor. Que o Senhor venha criar
criar nele, Senhor, um coração puro, Senhor, e renovar um espírito reto na vida de cada um deles, Senhor. Que eles venham a ser, Senhor, assim como Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, eles venham a ser também, Senhor, um homem segundo o coração de Deus, que se quebranta diante da tua presença, ainda que tenha pecado, ainda que tenha, Senhor, cometido coisas inacessíveis, Senhor, coisas que não são agradáveis diante da tua presença, que eles venham se prostrar diante de ti, reconhecer, Senhor, que o Senhor é Rei e pedir perdão e se arrepender de coração e não cometer mal, Senhor. Que o Senhor venha de contra cada coração e a cada vida. Traz o Senhor o perdão, traz o seu abraço forte sobre a vida de cada um deles, que seja impactado pela tua presença e pelo seu Santo Espírito nessa hora, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu sou o Cássio Matias com mais uma mensagem do coração. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no canal para receber mais vídeos e uma mensagem do coração. Forte abraço, Deus te abençoe.